Mais um dia, estamos na presença de Deus, no dia 31, último desse ano de 2025. Entraremos no ano 2026 com a segurança e a proteção de nosso Deus, do nosso Pai. É o desejo para todas as pessoas deste mundo maravilhoso, nosso Deus, que possa conquistar e ter em vitória tudo aquilo que venham a fazer e deixar de fazer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Então, baseado lá em Romanos 8, 29, vou ler vários versículos aqui, é o plano e presciência de Deus, né? Sabendo que todos nós temos de aceitar o Evangelho, este é o plano do livre-arbítrio, que vamos falar aqui, entender de acordo, todos nós, né? Então, vamos ler lá 8 de Romanos 29, que nos diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Então tem a palavra aqui, prorizo, que é predestinar, traduzido como determinar, anteriormente. Então também lá em Atos 2, 28. Atos 2, 28 nos diz assim, vamos conferir aqui, melhor dizendo Atos 4, né? 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e teu conselho tinha anteriormente determinado que se fizesse. Então está aí, tudo é determinado que se fizesse. Então também aqui temos mais os versículos aqui em Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 5 e 11, mais explicações. Ordenar, né? Ordenar aqui, então, lá em 1 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 7, que nos diz assim: mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, de novo, a nossa glória, e predestinar. Então, lá predestinar também tem mais explicações, 8 de Romanos 29 e 30, em Efésios 1, 5 a 11. Mais versículos, não vou poder citar todos porque o tempo meu não dá, né? Mas eu cito os versículos, quem quiser saber mais é só conferir lá que tem mais explicação. É o plano de Deus que ele conheceu antes e predestinou, e não a conformação individual de cada livre-arbítrio. Esse plano, ele chamou todos os homens e todos são livres para aceitar esse chamado ou rejeitá-lo. Todos nós temos esse livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar, né? Lá em João 3,16, 1 a Timóteo 2,4, 2 a Pedro 3,9 e Apocalipse 22,17. Deus sabia de antemão todos os que iriam aceitá-lo e os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que seu Filho fosse o primogênito de entre muitos irmãos. Deus também sabia de antemão aqueles que iriam rejeitar o seu plano. Por isso, os predestinou para serem reservados ao inferno eterno, como um monumento permanente de sua ira contra os rebeldes. Lá em Isaías 66, 24
22 a 24, os versículos. Apocalipse 14, 9 a 11. Mateus 25, 41, versículo, o próximo versículo 46. Esse é o resumo de presciência e predestinação. Somente aqui em Filipenses 3, 21, onde o corpo ressuscitado será transformado e feito como o corpo glorioso de Cristo. Esse será o nosso corpo, né? Do salvo. É isso que Deus sabia de antemão e para o que predestinou todos os que se conformam ao Evangelho. Romanos 8, 30a. Deus determinou anteriormente e predestinou que todos os homens sejam chamados à salvação, mas que somente os que aceitam se tornam genuinamente chamados. Aceitar para ser genuinamente chamados, né? Para ser justificados e glorificados. Ninguém é glorificado a não ser os que cumprem o seu propósito divino e preenchem as exigências do Evangelho. Preencher a palavra, né? Evangelho. Quem são esses é algo que fica na esfera individual, cada um de nós, né? João 3,16, 1 de Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Apocalipse 22,17, Marcos 16,16, Atos 2,38 e Atos 3,19. Todas as coisas dependem do cumprimento das condições estipuladas pelo Evangelho. Romanos 8,1 e o próximo versículo 13 e o próximo versículo 28. Veja, não há condenação, porque, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 13 e 28, os versículos. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, e vivereis. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, o seu propósito. Perguntas próximas, Romanos 9, o capítulo 14, o versículo. Que direi, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Devemos concluir, a partir dessas doutrinas, que Deus é por nós e nos dará gratuitamente todas as coisas, que somente Deus é nosso juiz. Que Cristo e o Espírito Santo são nossos auxiliadores, que nada pode nos separar do amor de Cristo e que somos mais do que vencedores sobre todos os inimigos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus justifica os eleitos, não é o que impedirá Cristo de nos amar, mas quem ou o que nos impedirá de amá-lo. Essa é a ideia exata, já que as coisas listadas aqui podem afetar o homem, mas não a Cristo. Se não permitimos que elas afetem nosso amor a Cristo, então estaremos
protegidos de todo perigo de nos desviarmos e apostatarmos. Paulo explica que, à vista de suas doutrina anteriormente declarada, está pessoalmente convencido de que nada poderá-lo do amor que ele tem por Deus e Cristo. Nada separar ele, né? O amor que tem por Deus e por Cristo. Romanos 8, 39. Quem vive e anda no Espírito não será separado por nenhuma dessas 17 coisas, que está lá em Romanos 8, e o versículo 35, 39. Da mesma forma que não será levado a praticar as 17 obras de Gálatas 5, capítulo, e 19 a 21, versículo. Pecados que condenam a alma. O segredo da vitória e total segurança do crente, do cristão, é andar conforme ensinam os textos de Romanos 6, 14 a 23, Romanos 8, 1 a 13, Gálatas 5, 16 e 26. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne, suas paixões e concupiscências, andando no espírito de amor. Temos que andar no espírito de amor. Agora vamos aqui na parte final aqui, lá em Filipenses 3, 21. Somente aqui, em Filipenses 3, 21, onde o corpo ressuscitado será transformado e feito como o corpo glorioso de Cristo. É isso que Deus sabia de antemão, e para o que predestinou todos os que se conformam ao Evangelho. Veja, nós andando no Evangelho, na palavra de Deus, nós temos a certeza que está se cumprindo as coisas, né? Determinada como aqui. Todos nós temos que aceitar o Evangelho com o nosso livre-arbítrio, de viver ele a realidade. Então, que seja final de ano, início de ano, cada dia é o dia de nós viver essa realidade. Que Deus ricamente possa abençoar todas as pessoas nesse final de ano, nesse início de ano novo, cada momento de nossa vida, que nós podemos fazer o melhor para com Deus, esperando a sua vinda, que está próximo ao arrebatamento, Paulo Tessalonicense, para nós subir e estar com ele para sempre. Depois vem tantos outros eventos, que é continuidade da vida daquelas pessoas que ainda estão vivendo aqui na face da terra, até ter toda aquela transformação que um dia terá, e para nós morarmos no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e um próspero ano novo a todos. Amém e amém.